aí, Zé, tudo bem com você? Deixa eu te perguntar, tu é daqueles que tem medo de gráfico em física? Tem, né? Dá aquele frio na barriga só de ver um gráfico, né? E aí, se você tiver um gráfico de posição e a questão te perguntar a velocidade, aí que tu surta de vez, né? Eu sei como é que é isso, por isso que a aula de hoje é sobre o cálculo da velocidade média num gráfico de posição por tempo. Eu vou te ensinar a calcular a velocidade média através desse gráfico, você vai ver, Zé, que é moleza, mais fácil do que você imagine. Seu medo aí, ó, tá com nada. Meu nome é Ana Letícia, eu sou professora de Física aqui no YouTube e eu também tô lá no Instagram, @AnaLeticiaFísica. Me segue lá no Instagram que tem post novo todos os dias e eu tô interagindo com vocês todos os dias lá nos stories. A aula de hoje é muito importante sobre a velocidade média num gráfico de posição por tempo. Bora pra aula de hoje que eu vou te ensinar, tu não vai esquecer mais, Pra gente começar a aula de hoje, eu já preciso que você saiba pelo menos um pouquinho sobre velocidade média, Zé. Por isso, eu vou deixar aqui a aula completa sobre velocidade média, onde eu te explico nessa aula a equação da velocidade média, como calcula, te explico tudo sobre velocidade média. Vou deixar linkado aqui, assiste, vai te ajudar bastante a entender como que a gente vai resolver a aula de hoje. Beleza? Mas, rapidinho aqui, só para falar por cima, o que é a velocidade média? A velocidade média, ela é calculada como velocidade igual a distância total dividido pelo tempo total. Então percebe comigo que a velocidade média, ela não se importa se a sua velocidade está mudando durante o percurso. Se a velocidade aumenta, se o carro freia, se o carro para, a velocidade média não se preocupa com isso. A única preocupação da velocidade média é a distância total que foi percorrida e o tempo total que demorou para isso acontecer. Então, toda vez, qualquer questão que te pergunte sobre velocidade média, a única preocupação que você tem que ter é qual foi a distância total e qual foi o tempo total que demorou para esse movimento acontecer. Só isso que você precisa se preocupar. E a aula de hoje, o nosso objetivo é justamente você conseguir ter essas informações através de um gráfico de posição por tempo. Vamos lá, Zé, olha só, aqui eu já coloquei a situação que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um gráfico de posição por tempo, posição em metros, tempo em segundos, tudo bem? Vamos entender o que está acontecendo nesse gráfico? Eu vou calcular com vocês a velocidade desse movimento. Então, olha só, aqui ele estava em 0 e aí ele começou a aumentar a posição dele, tudo bem? Ó, de 0, ele foi para a posição de 100 metros, tudo bem? Então, ele andou 100 metros. Então, aqui, por exemplo, eu desenhei aqui, ó, uma bolinha, como se ela estivesse na posição de 0, tudo bem? Depois, ali de 5 segundos do tempo, ó, essa bolinha vai se movimentar, aqui, ó, ela vai fazer um percurso até a posição de 100 metros, tudo bem? Então, ela andou 100 metros. Quando chegou aqui em 100 metros, o que tá acontecendo aqui, ó? Ó, o que acontece aqui? Você consegue perceber comigo que aqui você não tem movimento? O negócio tá parado? É, porque a posição dele não muda, né? Ele tá parado aqui em 100 pra sempre. É, porque a posição dele não muda. Se a posição não muda, é porque ele tá parado. Então, a bolinha que tava aqui em 100, ó, continua parada ali em 100 durante aqui, ó, 5 segundos. Depois disso, esse movimento ele começa a voltar. Voltar, Letícia? É, olha só, de 100, ele começa a voltar para a origem, né? Quando chega nesse ponto aqui, significa que a posição dele tá no 0. Isso aqui é um movimento retrógrado. É quando você está voltando para a origem. Por exemplo, se você sai da sua casa e vai para o mercado, a sua casa é a origem. Você saiu da sua casa e andou até o mercado. Quando você volta do mercado para casa, você está voltando para a origem, que é a sua casa. Então, você vai voltar para onde você começou o movimento. É o que está acontecendo aqui, ó. Aqui ele está voltando para a origem, né? Então, ele volta aqui, ó, ele anda de novo 100 metros. Ou seja, a bolinha que estava aqui, ó, aqui, ela vai voltar agora pro 0. Ó, ela volta novamente pra cá. Ó, ela volta aqui pro 0. Entendi. E depois? Depois ela continua andando, ó. Ela passa da origem dela e anda novamente aí 100 metros. Então, ela passou pelo 0, ela passou e continuou andando aqui, ó, até chegar aqui no ponto final dela, que foi aqui no menos 100. Que, na verdade, esse negativo só representa que é um ponto depois da origem. Por exemplo, tua vizinha. Se a sua casa é o 0, tua vizinha vai estar ali no ponto menos 2 metros, por exemplo. Aqui, nesse caso, foi menos 100, porque ele passou da origem dele. Sacou a ideia? Então, é isso aqui que está acontecendo nesse movimento. Então, ele andou 100 metros, parou durante um tempinho, depois ele voltou para a origem, depois ele passou pela origem, ele continuou se movimentando. Um pouquinho depois ali, 100 metros depois da origem, beleza? Aí eu te pergunto o seguinte, cara, qual é a velocidade em cada trajeto? Vamos achar?
Vamos achar a velocidade 1. A velocidade 1 eu vou fazer a distância total que ele andou dividido pelo tempo total. Então, a distância que ele andou aqui nesse trajeto 1 aqui, ó, foi de 100 metros. Então, eu tenho 100 dividido pelo tempo que ele gastou, que foi 5 segundos. Então, isso aqui vai dar pra gente aí, ó, 20 metros por segundo, beleza? Nesse trajeto 2 aqui, qual é a velocidade dele? Cara, consegue perceber comigo que a velocidade dele é zero? Porque ele tá parado em 100 metros, né? Ele ficou em 100 metros para sempre, os 100 metros não tá mudando. Ele tá ali na mesma posição durante aqui, ó, 5 segundos. Ah, então a velocidade dele é zero? É, a velocidade é zero, ele não tá saindo da posição dele. Tá, entendi. E nessa parte aqui, qual vai ser a velocidade dele? Que seria a velocidade 3. Bom, a velocidade 3 aqui vai ser a posição final dele é o zero, né? E a posição inicial é o 100. Então, peraí. O final é o zero, então eu tenho o final menos o inicial, né? Pra gente saber o deslocamento total. Então, aqui eu vou ter menos 100. Aqui tu vai ter menos 100 dividido pelo tempo que ele demorou pra andar isso aqui, que foi 5 segundos. Então, aqui ficaria aí, ó, menos 20 metros por segundo. Seria isso aqui. Repara comigo que o sinal da velocidade é negativo, né? E você logo consegue perceber isso porque o meu gráfico aqui é decrescente. Quando o gráfico é decrescente da posição por tempo, significa que a velocidade é negativa, sacou? Por isso que o gráfico é decrescente e é um movimento retrógrado. Agora eu ainda tenho aqui a velocidade 4, né? Tenho desse trajeto 4 aqui, ó, que ele também vai andar ali, ó, menos 100 metros dividido por 5 segundos, foi o tempo que demorou. Aqui também vai dar aí, ó, 20 metros por segundo. E aí a pergunta no final de tudo é qual a velocidade média desse movimento? E aí o que muitos alunos fazem, que é errado, é, como deu tudo 20 ali, o aluno vai e fala assim, ó, é 20 metros por segundo. Muitos fazem isso. Ou então, muitos fazem o quê? Soma tudo e divide para 3, né? Soma 20 aí, divide para 3, vai dar 20 de novo, né? E aí, isso tá certo? Não tá certo, isso tá errado. Velocidade média não é você pegar tudo, somar e dividir pela quantidade. Aí você tá fazendo a média entre elas. Não é isso. Velocidade média é a distância total que ele andou dividido pelo tempo total do percurso. Mesmo que durante esse percurso a velocidade tenha aumentado, diminuído, ou não, se a velocidade tenha sido constante. Tá tudo certo. A velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total gasto. Então, olha só, nesse caso aqui, qual é a velocidade média? Bom, a distância total que ele andou foi de quanto? Bom, peraí, deixa eu pensar aqui, Letícia. O final dele aqui é 100, né? O final é 100. Mas ele andou só 100 metros? Não, né? Ele andou mais? Andou mais? Andou. Porque, olha só, olha aqui, olha essa representação aqui, ó. Ele saiu do 0 e foi pro 100, né? Quando ele chegou aqui no 100, o que ele fez? Ele voltou pro 0. Então, você consegue perceber que aqui, ó, só nessa parte aqui, já tem 200 metros. Só dele ir até 100 e depois voltar pro 0. Andou 200 metros. E quando ele andou 200 metros, ele continuou andando para lá. Quando ele chegou na origem, ele continuou andando 100 para frente. Então, aqui, ó, ele andou mais 100. Então, você consegue perceber que o deslocamento total aqui foi de 300 metros? Ah, é verdade, Letícia. É verdade, porque olha só, ele subiu até 100, ficou ali parado, ó, ficou parado um tempo. Aí ele voltou 100. Nisso aí ele já andou 200 metros. Quando ele chegou aqui em 0, ele continuou andando 100 metros para frente. Aqui, ó, o menos 100. Ah, então deu 300. Isso aí, deu 300. Então, a distância total que ele anda aqui, ó, é de 300 metros. E o tempo total? Aqui, ó, o tempo total foi de 20 segundos. Aqui, ó, 20. Então, corta aqui, 30 por 2, isso aqui vai dar 15 metros por segundo. Então, a velocidade média desse movimento é de 15 metros por segundo. Se ele tivesse uma velocidade de 15 metros por segundo constante, sem parar aqui no meio, sem acelerar, sem mudar esse valor, ele iria percorrer os 300 metros gastando os mesmos 20 segundos. Essa é a ideia aqui da velocidade média. Então, repara que perguntou a velocidade média, você não precisa se preocupar com isso aqui, ó, com esses valores de velocidade aqui, ó, que teve durante o movimento. Não se preocupa com elas, se preocupa só com a distância total que ele andou e o tempo total que demorou para isso aí acontecer. Aí você consegue achar a velocidade média do movimento. Gostou da aula de hoje, Zé? Eu espero muito que você tenha entendido. Questões de gráfico são super comuns de cair na física, cai em vestibular, cai no Enem. Então, assim, quanto mais você tiver segurança para interpretar essas questões, melhor para você, Zé. Aproveita e se inscreve aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. Se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo e poder aprender um pouco mais de física junto comigo. E ó, tô te esperando lá no Instagram, @AnaLeticiaFísica. Vou adorar te receber por lá. Zé, um beijo, vai estudar, hein? E até a próxima.